está entrando no ar. Debate 93. Realização 93 FM. Um oferecimento Pleno News. Notícias de verdade. Apresentação J.R. Vargas. Alô, meu irmão. Alô, minha irmã. Aqui fala J.R. Vargas. Estamos de volta, começando aqui mais uma super edição do nosso Debate 93 de hoje, nesta segunda-feira, dia 15 de abril de 2019. Fale com o Debate 93. 2461-0093. E-mail debate@radio93.com.br. Facebook Rádio 93 FM. Site www.radio93.com.br. Fale com a 93 pelo WhatsApp 96803-8319. 96803-8319. Ô, Marcela Bastos, muito bom dia, Marcela. Bom dia, JR, bom dia aos nossos queridos ouvintes, aos nossos debatedores, em mais uma semana que se inicia, e a gente sabe que se inicia com a graça do nosso Deus. E se você está comemorando o aniversário do seu pastor ou da sua pastora, foi ontem domingo, ou é hoje, segunda-feira, dia 15, manda pra gente 96803-8319 o WhatsApp. Você manda o nome do pastor, o nome da igreja, que ao final nós iremos orar por isso. Nós vamos ter a participação especial dos nossos queridos e amados ouvintes conosco aqui pelo nosso WhatsApp, 96803-8319, 96803-8319. E agora, aqui na nossa live de abertura no Facebook da 93 FM, temos o privilégio de acolher você. Vem pra cá, vem participar com a gente da nossa live de abertura do nosso Debate 93 de hoje aqui na nossa 93 FM. É segunda-feira, 15 de abril. Marcela Bastos, que semana é essa, Marcela? Uma semana da graça do nosso Deus, com certeza, sobre a sua vida, sobre a nossa vida, que Deus tem o controle de todas as coisas. Olha, minha gente, eu quero na abertura, Marcela, trazer aqui uma palavra para os nossos ouvintes que estão nos acompanhando agora. Existe uma comoção aqui no Rio. Para quem está fora, talvez não tenha a mesma dimensão disso, o mesmo impacto disso. Há uma comoção no Rio em razão daquela tragédia na comunidade da Muzema. E para nós aqui, gente, quem tá de fora, né? Para nós aqui é um assunto que mexe mesmo. Nós temos ali 2 prédios, né, Marcela? 2 prédios vieram abaixo na manhã de sexta-feira. A gente conversou sobre esse assunto aqui na sexta-feira. Nós trouxemos as informações, compartilhamos com os nossos ouvintes e não tínhamos todos os dados, inclusive, de que ali, naquele prédio, nós tínhamos ali pessoas queridas nossas, pastor, e ontem foi o sepultamento, o ofício fúnebre do pastor Cláudio, que é o líder, pastor presidente de uma Assembleia de Deus ali, uma igreja extremamente amorosa, uma igreja que trouxe para mim, eu tive esse impacto e disse isso ontem lá, fé e esperança. Uma igreja que estava chorando, uma igreja que estava sentindo falta do seu líder, de um pastor amoroso, um pastor de oração, um homem de Deus, mas em meio a todo o sofrimento e dor, apesar de todas as coisas difíceis, e é uma realidade da comunidade, ou seja, eles moram ali. Então alguns daqueles que ali estavam, as suas casas também foram interditadas, eles também estão na expectativa de encontrar outras pessoas que estavam naquele prédio, que os corpos ainda estão ali, ou seja, não é uma coisa de pessoas de fora, é uma realidade constante. Então quando você observa que no meio de muita dor há ainda muita fé e esperança, vale o nosso registro, a nossa gratidão a Deus por essas vidas, e há uma forma de nós honrarmos o nome, o ministério do pastor Cláudio num momento de dor como esse instante. Foi quando tantas pessoas puderam declarar o seu amor a ele, a sua gratidão a ele, o reconhecimento do seu ministério. Eu estive lá, mãezinha dele lá, uma mulher de Deus, a irmã, enfim, familiares lá, e a igreja, né? Os colegas, pastores, colegas de uma jornada ministerial linda, as ovelhas que foram alcançadas por Cristo, a admiração em todas as faixas etárias.
foi assim realmente uma coisa impressionante. Eu queria deixar, Marcela, esse registro aqui na abertura. E o que jornalistas contam, inclusive eu estava lendo numa matéria hoje pela manhã, que ele foi um homem que fazia a diferença inclusive ali na comunidade, porque na madrugada anterior à tragédia, que aconteceu às 7h30 da manhã, e ele ainda estava dormindo, segundo os testemunhos, porque ele estava até 4 horas da manhã na rua fazendo aquela programação, porque a rua já tinha sofrido muito por conta das chuvas, então ele juntou um mutirão para fazer a limpeza daquelas ruas, por isso ele ficou até tão tarde e ainda estava dormindo quando aconteceu toda a tragédia. Verdade, palavra muito boa, Marcela. 2 outros registros aqui para os nossos ouvintes nos acompanharem em oração. Você que está acompanhando a gente aqui pelo Face, na nossa live de abertura, ouvindo a gente pelo rádio, acompanhando a gente pelo aplicativo, pelo nosso site. A rua é a rua Ana Marta, é a rua da igreja. O pastor Alex ontem estava me contando que a rua sempre enche, é uma dessas ruas que sempre enche. E o pastor Cláudio, naturalmente, assim como você disse que ele estava socorrendo os familiares, os vizinhos ali, estava socorrendo também a igreja. E na igreja que ele tanto amava, a água entrou na igreja. É uma rua que não tem nenhum trabalho de esgoto. É uma rua que não tem nenhum trabalho que permita que as pessoas vivam tranquilamente, em segurança, em paz. Nessa igreja, quando a água entrou, enfim, e várias igrejas viveram isso, mas eles perderam tudo. Equipamento de som, bancos, enfim, toda a estrutura que a gente sabe que é necessário para que uma igreja funcione plenamente, funcione bem ou minimamente bem, eles perderam tudo. Eu trago aqui um desafio para os nossos ouvintes, né? Na sexta-feira e na semana passada, ainda falando sobre as chuvas de terça-feira, de segunda-feira, nós falamos sobre esse assunto. Às vezes tem uma igreja próxima aí da sua igreja, você não foi atingido, a sua igreja tem uma estrutura mínima e você pode compartilhar isso. Pessoas que têm esse tipo de instrumentos, a pessoa tem instrumento em casa, tem um equipamento de som que utiliza, não usa mais e pode dizer assim, poxa vida, vamos doar isso, vamos ajudar a igreja. Então é uma igreja muito importante para o bairro, uma igreja muito importante naquela área, Assembleia de Deus da Muzema. Eu estou falando aqui do pastor Alex, foi com quem nós conversamos ontem sobre esse assunto. Ele trouxe esse relato da rua Ana Marta, onde a igreja foi atingida, precisa de apoio, doações e ajuda, mas também trazendo esse registro sobre o pastor Cláudio. Lembrando que essa igreja sofre a falta do seu pastor, que era o pastor presidente, e ainda tem todo esse transtorno físico da igreja contínua. Você imagina, emocionalmente, espiritualmente, prosseguir sem a presença do seu pastor e ainda com o desafio de fato reconstruir a igreja no que diz respeito ao material. 2 outros registros aqui, o primeiro que a esposa dele, a Dilma, continua internada em estado gravíssimo, já passou por algumas cirurgias, é provável que hoje entre mais uma, precisa muito das nossas orações. A Dilma, ela teve uma perfuração na veia cava, também na região abdominal, que ficou exposta a todas as coisas de obra, de construção. Então não vou nem aprofundar nisso, que você deve imaginar como isso é complexo, mas quero também deixar aqui um testemunho. A filhinha, a Clara, o pastor Carlos, que estava ontem de forma muito sábia, amorosa, conduzindo todo o ofício fúnebre, o pastor Carlos da Assembleia de Deus, ele trouxe um relato de que quando ele encontrou a Clarinha, que tem 10 aninhos, a filha do pastor Cláudio e da Dilma, quando ele foi se aproximar dela para trazer para ela uma palavra, ela pegou a cabecinha do pastor aqui atrás, fez aquele carinho no pastor e disse para ele: pastor, eu estou à sua disposição. Se eu precisar de mim para qualquer coisa, eu estou à sua disposição. E quando ele me contou isso lá, eu disse para ele assim: pastor, eu posso compartilhar isso com os nossos ouvintes, porque isso é um testemunho da formação, da criação que essa menina tem e do impacto do ministério do seu pai na sua própria vida, vale como registro especial. A frase dela, repito aqui, para que fique registrado aqui: a Clarinha, conversando com o pastor Carlos, que dela se aproximou para confortá-la. Ela, fazendo um carinho no pastor, disse: pastor, se o senhor precisar de mim, eu estou à sua disposição. Posso complementar nessa mesma matéria que eu li hoje pela manhã,
Segundo o relato dos jornalistas, eles disseram e descreveram a Clara da seguinte maneira: Clara estava no enterro de seu pai, consolando as pessoas que lá estavam. Fica, minha gente, esse carinho, a gratidão a Deus por essas vidas, o reconhecimento do valor do ministério, da entrega, dedicação do pastor Cláudio, como uma homenagem especial a ele nessa hora, e também a gratidão a Deus por todos aqueles que estão envolvidos em intercessão, clamor e podem também ajudar. Que Deus abençoe muito a Dilma, que Deus abençoe muito a Clarinha e todos os familiares dos demais que também estão envolvidos. Eu estou dando alguns nomes aqui, porque são pessoas de carne e osso, que você pode não conhecer, mas são pessoas com quem nós pretendemos, com a graça de Deus, conviver a eternidade. Se você quer estar no céu, é com esse povo diferente, especial, que numa hora em que a maioria chora, esse povo chora, mas chora com esperança, chora com fé, e traz a todos aqueles que estavam acompanhando um testemunho de coragem, de fidelidade, de lealdade, de gratidão, de submissão a Deus. É um povo diferente. Esse é o povo de Deus. São 11h15 aqui na 93 FM, minha gente. Este é o Debate 93, com J.R. Vargas, na 93 FM. Vamos ao tema do nosso Debate 93 de hoje. Estava desempregado até que o irmão da igreja me ofereceu uma vaga na empresa que ele trabalha. Só que ao começarmos a trabalhar juntos, ele se mostrou muito diferente do que é na igreja. Ele é meu chefe, quer que eu faça meu trabalho de maneira incorreta para que ele possa ficar com a comissão. Ei, meu Deus. Não quero perder o emprego, porém não quero desagradar a Deus. Devo dizer ao meu chefe que não concordo com a proposta dele ou me calar? Ao me calar, eu me torno cúmplice. Caso denuncie, não estaria apunhalando quem abriu as portas para mim? É a pergunta que faz uma de nossas queridas ouvintes. Eu quero começar ouvindo a sua voz, querido pastor Manassés Loyola. Muito bom dia, seja bem-vindo ao Debate 93 de hoje, pastor. Bom dia, JR, bom dia, ouvintes, bom dia, amigos debatedores. Essa questão aqui é uma questão praticamente corriqueira, né? A gente tem que ler e lidar com situações praticamente diárias concernente a isso, pessoas que vão se revelando com o passar dos dias em relação à sua moral, em relação à ética, né? Eu não sei quem tem problema maior aqui, se é a moça ou se é o encarregado dela, porque ela sabe o caminho de se livrar disso. O caminho de se livrar é não compactuar com o erro, com o pecado, porque independentemente da necessidade que ela tem de trabalhar, ela tem um Deus que está sobre ela, que lhe suprirá as suas necessidades. Eu acredito que ela, ainda que não queira se comprometer em relação à denúncia, ela pode simplesmente evitar compactuar com esse erro e confere em Deus que o Senhor é poderoso para lhe abrir uma outra porta, porque necessitada não vai ficar, né? Deus é capaz de abrir uma porta maior e melhor do que ela ter que compactuar com um erro tão grave quanto esse. Eu quero ouvi-la também, querida menina da mesa de hoje, Exane Alves. Muito bom dia, seja bem-vinda ao debate de hoje. Bom dia, JR, bom dia, debatedores, nossos ouvintes queridos e a nossa irmã querida que vive um momento de conflito, né? Eu acho que a primeira pergunta que ela precisa se fazer nesse momento, o que é importante para ela? O que rege a vida dela? O que traz fundamento para os dias dela? Eu acho que essa primeira pergunta pode fazer com que ela encontre uma resposta que já vá direcioná-la para uma decisão importante. Muito bem, querido reverendo Márcio Siriaco, muito bom dia, seja bem-vindo. Como analisa o senhor esse tema, pastor? Bom dia, JR, debatedores e ouvintes da 93. Mais uma vez, o debate nos traz um assunto recorrente, né, em nossas comunidades, quando a gente observa, né, que são muitos aqueles que trazem um mau testemunho, crentes que mudam o seu comportamento fora da igreja, né? E com isso tem trazido a nocaute a boa reputação evangélica, tem sido o evangélico seriamente questionado exatamente por estas questões. E a Bíblia ela é muito clara, ela exorta o bom testemunho exemplar, e a gente consegue perceber muitos que têm ido na contramão. E, mais ainda, tem causado verdadeiros constrangimentos a crentes que querem viver uma vida verdadeira e exemplar, né? Então, a minha primeira contribuição é olhar, né, esse tema que ele é muito importante para o nosso
nossa reflexão hoje. Pastor Samuel Silva, muito bom dia. Seja também bem-vindo ao debate 93 de hoje. Como pensa o senhor esse tema, pastor? Obrigado, JR. Bom dia a todos. Então, a palavra de Deus em Mateus 5,13 diz que nós somos o sal da terra. E eu estava pensando nesse texto e uma das qualidades e serviços prestados pelo sal é a conservação. O crente, ele precisa, de alguma maneira, manter a moral, conservar um bom ambiente. Às vezes eu percebo que tem crente que parece mais um camaleão, ele vai se adaptando às situações. Ele chega num lugar e aí, de repente, naquele lugar as coisas são permitidas e existe uma certa libertinagem, então ele vai se adaptando e ele vai vivendo aquela situação toda, né? E cada vez mais o seu posicionamento e a sua personalidade fica de lado, né? Nós precisamos aprender que se Jesus nos salvou para sermos sal, né? No mesmo capítulo 5 de Mateus fala que nós somos luz, né? E a gente vai iluminar as trevas, a gente vai fazer a diferença no meio da dificuldade. Como já foi dito aqui, a gente vai nadar contra a maré, a gente vai vir na contramão de todo um sistema para dizer, não, eu não compactuo com isso e isso não é certo. Eu entendo que o pastor falou sobre a culpa das duas pessoas, né? A culpa do empregador que age na igreja de uma maneira e na firma de outra, né? E entendo também a culpa da empregada que também está na dúvida ainda do que fazer, quando na verdade não tem dúvida. Mas o fato é que todos nós precisamos nos despertar para um tempo de mais personalidade cristã, para não aceitarmos qualquer sujeira desse mundo. Nós continuamos a discutir esse tema aqui no nosso debate 93 de hoje, entre outros temas especialíssimos que nós temos na nossa pauta de hoje, agradecendo a você que nos acompanha pelo Facebook da 93 FM. Agora a gente encerra a nossa live de abertura e você pode continuar nos assistindo aqui pelo rádio também, nos acompanhando, observando e compartilhando conosco as suas opiniões também. Continuando aqui na nossa a opinião na live, né? Ali no lugar da live, você pode dar a sua opinião e também pelo nosso WhatsApp. Deus te abençoe e até já. 11:21 no Rio. Estamos juntos no debate 93. Que tem gente sem noção, tem. Que tem gente com proposta indecente, tem. Vocês disseram, se eu não estou enganado, que o posicionamento da nossa ouvinte deve ser não. Não compactuar. Não. Olha, então eu vou te mandar embora. Só se for agora. Ok? Isso? Agora vamos para outra história. A menina está desempregada há muito tempo, está precisando de dinheiro, está com dívida, está com problema na família. Então a gente tem que ter aquela análise que a gente sabe o que é certo e precisa, assim, pensar na situação do outro, dizer como é que a pessoa faz, qual é a maneira. Existe outra forma de dizer, olha, vem cá, vamos conversar com você, isso aqui é um equívoco da sua parte, olha, cuidado com isso, você está numa prática errada. Tentar conversar para mudar essa opinião e aí de uma forma que ela não perde o emprego, ele também não perde o emprego. Tem jeito para isso ou não? Sim, com certeza. Eu acho que o caminho inicial deve ser esse. Eu acho que ela deve confrontar. Eu acho que se Deus colocou ela ali, porque não foi apenas o amigo da igreja que ele convidou para trabalhar. Eu até creio que foi o próprio Deus que ele colocou ali, não para fugir de imediato dessa situação, desse emaranhado de problema aqui, mas talvez para poder ser uma luz no caminho para esse homem que está na igreja. Eles não sabem qual tipo de evangelho que ele crê, qual tipo de conduta cristã que ele tem, não sei se ele conseguiu vestir realmente essa ideia, esse valor cristão, mas de repente ela está ali para ser como aquela menina para Naamã na casa de Naamã. Se o meu Senhor estivesse junto do profeta, né? De repente ela é uma porta aberta de Deus para a vida dele, para iluminar a sua mente. Todavia, né, conversando, dialogando, aconselhando ele não mudar, o caminho certo a se fazer realmente se abster disso, porque ninguém é obrigado a ficar num ambiente onde está sendo forçado a fazer algo que contradiz a fé cristã dela, né? Então, até porque tem um texto nos Salmos que eu gosto muito, é o Salmo 15, que diz assim: Senhor, quem habitará no teu tabernáculo? Quem morará no teu santo monte? Ao verso 2 diz: aquele que anda em sinceridade e pratica a justiça e fala verazmente segundo o seu coração. A questão que o Jota colocou aqui foi muito interessante. Ela está desempregada, ela está precisando, sabe, trabalhar, mas, sabe, um trabalho que vai lhe comprometer a sua comunhão com Deus não é um trabalho, é uma escravidão. A pessoa não pode se adulterar, ela não pode simplesmente descer a um nível tão terrível como esse,
por conta de algo que Deus é poderoso para lhe suprir, usando pessoas, abrindo outras portas. Eu creio que ela precisa se posicionar lá dentro. Eu acho interessante também essa questão da sabedoria no falar, né? De como abordar. Porque também nós crentes precisamos vigiar, porque às vezes somos impulsionados a um certo sectarismo, né? A gente, eu vou fazer, vou acontecer, eu não compactuo, é tudo capeta. Ainda mais assim, empregado costuma sempre dizer que o patrão é endemoniado, que não sei o quê. E a gente precisa entender que nós temos que ter sabedoria para agir. O pastor estava falando e eu estava me lembrando da história da rainha Esther, né? Quando sai aquela ordem para matar todos os hebreus e tal, né? Mardoqueu, que era tio de Esther, que não estava dentro do palácio, que ainda estava no meio do povo hebreu, foi até o palácio e disse: olha, você precisa se posicionar porque Deus não te colocou aí à toa. Você é rainha porque Deus te colocou aí e você tem uma missão. E aí ela podia chegar e invadir a sala do trono e falar com o marido, que não sei o quê, mas não, ela jejua durante 3 dias, ela leva todo o povo a jejuar durante 3 dias, e depois, para ela entrar na sala do trono, ela se veste da melhor maneira possível, ela passa o seu melhor perfume. Então você vê toda uma estratégia, um tato para falar, para se posicionar, e a gente está falando de uma rainha, a gente está falando de uma pessoa de destaque. Então eu acho que a gente pode aprender lições de não compactuar, mas ao mesmo tempo de fazer uma abordagem sábia para gerar transformação e não piorar a situação, né? Eu gostaria de, a partir até da pergunta que é colocada no assunto, né? Será que eu serei cúmplice disto, né? E aí me lembra a Paulo escrevendo à igreja que estava em Éfeso, né? Quando ele vai fazer a comparação dos frutos da luz e das trevas. E aí lá no versículo 11 do capítulo 5 ele diz assim: não sejais cúmplices das obras infrutíferas das trevas. Claro que Paulo está olhando para uma geração perversa, corrupta, e está advertindo os crentes daquela igreja a ser precavido, a não se juntar, a não fazer a mesma coisa, abster-se, né? Não aprovar, não assistir, não fazer a mesma coisa. Mas o que mais interessante nesse texto é que Paulo ainda complementa. Ele fala o seguinte: não só você faz isso, mas você deve reprová-las. Condená-las você reprova. Qual é o sentido de reprovar? Exatamente o sentido que se você não reprova, daqui a pouco você vai ser também o conivente. Daqui a pouco alguém vai falar assim: co-participante. Você é cúmplice, porque você sabia, você estava vendo e ficou em silêncio. Você dissimulou, você viu, ficou dissimulado na história, né? Então, esse reprovar de Paulo não é o reprovar fazer um discurso. O reprovar de Paulo é exatamente aquela questão seguinte: não compactuo, mas procura aquele. Foi dito aqui agora há pouco, procura aquele que está fazendo errado, ao ponto de mostrar o seu engano, para que ele se sinta envergonhado e se arrependa. O arrependimento começa também pela vergonha. E aí a forma de se combater isso, né? Agora, qual será o resultado? Que agora há pouco nós falamos, vai ser demitido ou não? Irmãos, eu fico com a palavra, de ser obediente à palavra do Senhor, né? Eu fico e confiar em Deus, e né? confiar no Senhor. É melhor agradar a Deus do que os homens. Perfeito, né? que o mundo caia, mas a palavra do Senhor não seja desobedecida. É interessante, né? A primeira fala do pastor Samuel, ele fala sobre sermos sal, sobre sermos luz, né? E eu acredito que Deus vai nos levar por muitos caminhos aonde a gente vai encontrar só treva. E é exatamente o propósito de entrarmos nesses lugares para que possamos ser sal e luz. E com o cuidado dessa coisa de crente, como é que você usou o termo? Eu acho que foi sectário, né? Não, foi que sofre uma que se adapta. Camaleão. Camaleão. Perfeito. Okay. Essa coisa do crente camaleão, né? Porque a gente acaba se adaptando demais para poder atrair o mundo para nós, e muitas vezes o processo é inverso. Então, eu acredito que a nossa irmã, ela precisa, nesse momento, de uma estratégia, né? Assim como compartilhou a história, né, da Rainha Esther, é isso, ela precisa se preparar, ela precisa se santificar, de alguma forma, em favor desse patrão, e revelar para ele a verdade de uma maneira que talvez, apesar dele estar na igreja, ele não conheça. Então, como eu disse no início, identificar o que é importante para ela é o que vai fazer a diferença para que ela possa ser direcionada. Eu quero aproveitar a Exane aqui, porque lidando com liderança, treinamento de pessoas, país afora, existe um valor aqui profissional da honestidade, que aí não depende se é crente ou não. Tenho a impressão que acionistas,
proprietários de alguma empresa, eles prefiram as pessoas honestas trabalhando com eles do que os desonestos. Isso é um valor que é raro de se encontrar. O desonesto, aquele que, para que o patrão ganhe alguma coisa, o patrão sabe que ele está adulterando o processo para que o patrão ganhe, tá? Ele está fazendo errado para que a empresa ganhe. Esse patrão vai confiar nesse cara? Então, à medida que você tem essa lógica estabelecida, se faz uma coisa errada para que eu ganhe, será que não fará algo errado para que ele ganhe? Essa relação doentia que você tem, eu tô falando de cristão não, falando de um executivo, de um empresário, de um funcionário, alguém que trabalha com venda, contatos, porque isso tudo é muito promíscuo, a possibilidade em qualquer área, de haver uma promiscuidade, haver uma coisa errada, feita às escondidas, uma maracutaia, entendeu? Ali uma corrupção, porque isso é corrupção também. Corrupção não é só do milhão, não. A corrupção do centavo também ela é. Então isso aqui, eu tô tirando aqui a questão espiritual, para botar a questão ética. E dizer, olha, a ética, ela vai dar início a esse processo todo. Aí, Xane, existe de fato essa carência do valor, da honestidade, que me parece, aí o meu olhar, ele está tão em baixa que quando aparece um honesto, a gente celebra. É muito interessante isso, JR, se trazer esse assunto, né? Porque há poucos dias eu tive um trabalho com um grande líder acadêmico e ele falava para mim de uma contratação muito importante que ele fez para aquela grande universidade. E ele falava, eu queria uma pessoa ética para trabalhar comigo. E no meio da entrevista final, a menina passou em todas as provas, e no meio da entrevista final, ele criou uma situação para ela onde ela tinha que escolher entre falar a verdade para a melhor amiga e manter o emprego. E foi sensacional a abordagem que ele usou. E é impressionante como aquela candidata que tinha passado em todas as provas, ali ela paralisou, porque ela não sabia se ela respondia o que ele queria ouvir ou o que ela faria de fato. E aí nós trouxemos depois até esse tema para o trabalho que nós fizemos ali com os outros líderes, porque o que é mais importante? Alguém que faz o que você manda ou alguém que vai agir com a ética que vai ser irrevogável em qualquer momento, em qualquer situação, né? E a grande questão que todos chegaram é que a ética era mais importante. E aquela menina, por exemplo, que tinha todos os atributos importantes para aquele cargo de confiança, ela não foi aprovada. Então, eu acredito que a gente viva um tempo onde as pessoas têm sofrido tantas decepções em todas as áreas que poder estar com alguém, contratar alguém, estabelecer um cargo a alguém que se é de confiança é mais importante hoje do que qualquer habilidade ou competência que ela possa ter. E isso não só no nosso meio cristão, mas no secular, principalmente. Em todo lugar. Você pode ter uma pessoa muito habilidosa, mas ela não é íntegra. Para que você vai querer uma pessoa habilidosa? Não é? Você vai ter aí, o pastor Samuel trabalha com música. Aí aparece aí para integrar o ministério de música, que o pastor vai apadrinhar, um camarada que é sensacional. O camarada chega, rapaz, o cara chegou e a gente chora. Cheio de talento. Porque tem gente assim. Tem gente assim. Ainda mais na música. Né? Aí o cara vai, a voz pra cá, a voz pra lá, presença, fala com todo mundo, se comunica maravilhosamente bem, mas não é íntegro. Tem uma vida completamente equivocada. É notório. O cara nem esconde isso. É uma personagem. Você vai trazer essa pessoa? Não vai, ó. Eu acho que grandes líderes, eles trabalham até esses testes, né? De jogar situações como a nossa irmã falou aqui, para poder pescar quem você realmente é, né? Eu tava me lembrando de uma história do meu pai, que meu pastor, ele quando estava no exército, um dia ele foi há uns 15 anos e acabou dormindo tarde, acordou tarde e chegou atrasado, né? E aí foi chamado pelos superiores e ele falou lá, ó, eu cheguei atrasado porque eu fui num 15 anos, assim, assado. Ele contou a verdade. Aí ele diz que chegou num determinado momento que eles leem lá a parte que é justiça e disciplina, onde vê quem vai ficar preso o final de semana ou quem vai ser liberado para casa. E ele já estava contando, ó, vamos cantar meu nome porque eu cheguei atrasado. E não cantaram o nome dele.
Ele não entendeu, mas mesmo assim ele ficou no quartel, porque ele achou, não falaram meu nome porque se confundiram. O fato é, depois de anos, ele foi trabalhar com aquele superior, e aí ele disse, por que naquele dia o senhor não me prendeu? E aí o superior mostrou atrás da porta uma lista gigantesca de desculpas mentirosas. Ele falou, tá vendo? Fulano matou o pai já 20 vezes. Ciclano já matou a mãe não sei mais quantas vezes. O outro não sei o quê, a irmã doente e tal. Você falou a verdade. Então, às vezes, as pessoas acham que a mentira está facilitando e abrindo portas, mas concordo plenamente. Não dá para confiar no mentiroso. Não dá para confiar em qualquer área. Casal, empregado, colega de ministério. Porque tem pessoas que se aproveitam de várias coisas. Tem pessoas que querem dar uma volta no outro. Por exemplo, Ana Maria Vieira Santiago, ela foi presa depois de se passar por vítima do rompimento da barragem de Brumadinho. É uma coisa de dizer, isso é verdade? A mulher, que foi candidata a deputada distrital nas eleições de 2014, teria apresentado documentos falsos, simulando ser dona de um terreno em Parque da Cachoeira, área atingida pelo tsunami de lama no dia 25 de janeiro. Além da declaração falsa, Ana Maria registrou um boletim de ocorrência na Polícia Civil e diz que tinha uma criação de animais. Ela chegou a receber R$65 mil de doação da Vale e estava hospedada em um hotel pago pela empresa. Então ela recebeu o dinheiro, 65 mil. Ela estava hospedada em um hotel pago pela empresa. Com ela também ficava o filho, que deveria estar cumprindo prisão domiciliar em Ceilândia, cidade satélite do Distrito Federal. Então ela disse que tinha um terreno e que no terreno tinha animais. Então você pensa bem o seguinte, o raciocínio é simples. Como é que prova que ela não tinha? Aí a pessoa vai e faz. A pessoa, olha, não vai dar tudo certo, eles estão atropelando todo mundo, pressão do povo, aquele negócio. Ou seja, uma mulher se aproveita disso. Aí, quando você vê um negócio como esse, diz, cara, olha a ética, olha a integridade, olha a honestidade, onde é que para esse negócio? Isso. Trouxe a lume aqui agora há pouco, né? Pela fala, inclusive, aqui do pastor Samuel, né? Isso. Exatamente esse aspecto, quando o que é repugnante e o que é errado se torna virtude. Né? Eu fiquei imaginando um discurso desse chefe com esse subordinado, do tipo, se você não fizer isso, você não consegue uma boa comissão. Se você não fizer isso, a empresa não sobrevive. Imagine o discurso, né? Fazer o que não é ético, né? Se tornou algo normal. É o que acabou de ser dito agora há pouco, né? Não é ético, isso está errado. Se aproveitou de uma situação, isso se tornou daqui a pouco uma virtude. Está se tornando uma virtude entre as pessoas, não ser ético. Eu acho que o aproveitamento das oportunidades é um negócio também... pessoa oportunista, né? É um problema sério na nossa geração, em todos os aspectos, né? Tipo, o cara vê uma oportunidade para ele se dar bem, então ele entra e ele perde princípios, porque, como o JR falou, isso parece mentira. Né? Como é que você vai acreditar que uma mulher, né, vai se aproveitar da tragédia para se dar bem? Aí, trazendo para a Bíblia, né, eu estava me lembrando, esses dias, né, tá passando na televisão a novela acerca da vida de Cristo, e a gente está no início da Semana Santa, né, e está se falando muito sobre isso. E eu estava lendo sobre o julgamento de Pilatos, do momento em que ele vai, né, crucifica ou não, e aí vou pegar Barrabás, e eu vou colocar Barrabás e Jesus, e não é possível que eles vão escolher Barrabás, né? Só que o povo escolhe Barrabás. E aí eu fui só ler um pouquinho sobre Barrabás. E a conclusão é que Barrabás ele era um justiceiro. Era um cara que queria fazer justiça com as próprias mãos, um imediatista. Aí eu falei, isso, o povo é oportunista. Jesus dizia de um reino vindouro, né? Jesus não falava, não vou fazer agora, vocês têm que esperar. Mas Barrabás não, Barrabás estava passando, né, a faca no pescoço de todo mundo. Então eu percebo as pessoas se perdendo, porque elas não conseguem esperar o tempo de Deus, elas não mantêm princípios, elas passam uma por cima das outras e elas se sujam de uma maneira sórdida, porque é assustador para mim. Alguém que vê a tragédia alheia e quer se dar bem em cima da tragédia alheia. Agora mesmo, a gente está falando aqui de Brumadinho, mas em Muzema, em todos esses lugares, tem sempre, né? Tem sempre um oportunista. Consonante ao assunto. Vocês lembram aqui na região serrana que
as doações que foram feitas, as pessoas roubaram as doações. É isso aí. Furtaram as doações. São coisas... Desviaram as doações. É uma coisa assim, de você pensar assim, pelo minutinho, isso não, né? Não, isso não. Isso não cabe a pessoa. Mas elas querem justiça na hora, né? Imediatismo. A mente humana é uma coisa que deve ser estudada sem tempo para terminar, porque a capacidade que as pessoas têm de fazer mal, de repente nem vislumbrar, nem dimensionar o que pode ocorrer quando a pessoa lesa, furta, tira de quem precisa, se mexe com o propósito de se dar bem, a chamada lei de Gerson, né? Primeiro eu, depois eu, e se sobrar para alguém, né? É chamada lei de Gerson, né? Mas a lei de Gerson. Eu fico com dó dele, leva-se o nome, né? Dele e dos irmãos Gerson. Estão nos ouvindo. Eu já ouvi o Gerson falando sobre esse assunto, foi um anúncio que ele fez e tudo isso, ficou assim, um anúncio de cigarro. Gerson, né? E ficou depois de muitos anos, essa marca, né? Eu gosto, a frase era essa, se eu não me engano, eu gosto de levar vantagem em tudo. Eu acho que era essa a frase. E aí deu origem a essa história, a lei de Gerson. O Gerson, jogador de futebol. Jogador de futebol, canhotinha de ouro. Não é da minha época. Canhotinha de ouro. Bom estar com pessoas mais idosas, porque aí a gente... A mesa aqui... pera um minutinho, pera um pouquinho. Pera aí, Manassés, vamos rir. Escada, né? Vamos rir, que nós temos agora um humorista aqui na mesa. Merece uma resposta, né? Não, merece não. Samuel é gente boa. Vai, Manassés, continua aí. Não, é assim um assunto que tá girando na mesa, assim, fala da ética, né? E a ética, a gente sabe o conceito de ética, pelo menos o conceito primordial, que é a conduta ideal de uma pessoa, como a gente deve proceder diante de situações que é a forma correta, é o padrão, é o modelo, né? E a gente, como cristão, a gente deve ter como modelo e padrão a vida de Jesus, as pisadas de Jesus, né? A performance de Jesus. Claro que ninguém aqui é Jesus, jamais seremos como Jesus é, a gente está muito longe disso, né? Mas assim, pelo menos ter Jesus como modelo de vida e perguntar a Jesus o que ele faria se estivesse no nosso lugar. É uma coisa básica da fé cristã. O que Jesus faria se fosse no meu lugar? Qual seria a conduta dele? Né? E como cristão, essa responsabilidade aumenta mais ainda, porque agora é a conduta ideal de um cristão perante a sociedade que vive. Nós estamos inseridos na sociedade que nós somos gente, né? É no dia a dia, mas qualquer coisa que nós falamos, vai entrar crente. Nós somos gente, mas somos crentes. Aí entra o que? O texto de Pedro, capítulo 2, versículo 17. Amados, peço-vos como peregrinos e forasteiros, que vos abstenhais das concupiscências, dos desejos, né, carnais que combatem contra a alma. O versículo 12 diz: tendo o vosso viver honesto entre os gentios, para que naquilo em que falam mal de vós, como de malfeitores, glorifiquem a Deus no dia da visitação pelas boas obras em vós observam. Pedro aqui está sendo cirúrgico. O nosso dia a dia, o nosso viver diário tem que ser de forma que o nome do Senhor seja glorificado, não escandalizado. Olha, a lei de Gerson, para trazer mais informações, ele foi um anúncio que ele fez em 1976. Samuel tá certo, tem muitos anos. Ano que eu nasci. Aí, tá vendo? Eu tinha 3 anos. Olha aí. Do cigarro, o Márcio não falou nada, tá vendo? O Márcio tá quieto, porque ele já tava aí, já tinha servido o exército. Tava no exército esse ano, Márcio. Do comercial dos cigarros Vila Rica. E o texto era o seguinte: é gostoso, suave, não irrita a garganta. O Gerson é um comentarista que quase sempre tá rouco. Quase sempre ele tá rouco. Ele grita muito e tal, mas também tem esse aspecto aí. Por que pagar mais caro se o Vila me dá tudo aquilo que eu quero de um bom cigarro? Na época que podia ter anúncio de cigarro, já não pode mais. Aí a frase final era essa: gosto de levar vantagem em tudo, certo? E aquele certo. Carioca, né? E isso produziu para o Gerson, ele se arrepende de ter feito isso, e uma marca muito fácil. Por isso que toda vez que eu ouço alguém dizendo isso, eu posso interferir para dizer que, olha, o cara levou o nome, mas não era nem a ideia dele. É o do tal do Vila Rica. Entendeu? Devia ser a lei do Vila Rica. Entendeu? Mas ficou mais forte até por conta do nome. O nome, olha só como é que são as coisas de anúncio também. Vocês já ouviram falar dessa marca? Não. Vila Rica? Não. Mas do gesto todo mundo ouviu. É um exemplo de como a marca garoto propaganda é maior do que a marca anunciante. O anunciante foi para o espaço e a marca Gerson continua. É só para você ver o seguinte, que na época ele podia estar com alguma, achando que era, entendeu? Era aquela coisa assim, não, isso é menor do que eu não posso entrar num negócio como esse, mas
É o dia a dia. Título de informação, eu tinha 9 anos. Pois não. Direito de defesa. Mais alguém quer falar de defesa? E voltando Só tem gente nova aqui nessa mesa. São 11h44 no Rio. E aí, uma pergunta que a gente faz é a seguinte: a partir de que idade, que momento a gente deve produzir uma reflexão para os pequenos, para que eles possam ficar imunes, ou pelo menos mais imunes a esse tipo de coisa? Um colégio americano fez um dia de aula para ensinar a vida adulta aos seus alunos do ensino médio. Ensino médio é qual a idade do ensino médio? 15 em diante. Olha aí, falei do Gerson. Foram várias oficinas diferentes para ajudar os adolescentes com as habilidades do mundo real, com tarefas desde trocar o pneu até fazer o imposto de... Tem muito adulto que não sabe nem que pneu fura. Tem gente que diz, pneu fura? Mas nunca vi, nunca aconteceu. Tem adulto que não sabe. E também o imposto de renda. Tem adulto que não sabe e não quer saber. O Dia da Criação de Adultos recebeu elogio dos pais e despertou o interesse dos filhos, que, segundo apontam pesquisas realizadas em 2018, sentem cada vez mais a necessidade de aprender as habilidades da vida adulta. Trocar pneu é importante. Fazer imposto de renda é importante. Honestidade e ética tem idade? Seria um bom instante para poder trabalhar aqui, na nossa realidade brasileira, esses princípios da ética que nos livram dessa maldita corrupção? JR, é fundamental, e eu acredito que a gente deve começar isso desde do início mesmo da vida da criança, através da forma como os nossos filhos vão ver como nós nos relacionamos com o mundo e com assuntos que tenham a ver com isso. Eles aprendem muito mais pelo nosso exemplo até do que pelas nossas palavras. Então, a gente precisa estar atento, porque o que nós fazemos e o que nós falamos vai ser reproduzido de alguma forma na vida dos nossos filhos. E é aí que começa esse trabalho. Aí que começa esse trabalho de prepará-los para que sejam adultos éticos, para que sejam adultos que conservem os princípios que são fundamentais para nós nesse tempo. Mas a gente vive um tempo onde, muitas vezes, fazer o que é certo, ou quase sempre fazer o que é certo, é o inverso do que tem sido feito. Então, hoje em dia, quando você tem uma atitude que nada mais é do que cumprir princípios, você está sendo, muitas vezes, uau, mas você está devolvendo troco a mais, né? Falando de coisas bem corriqueiras mesmo. Você está falando que bebeu mais uma Coca-Cola que não veio na sua conta para poder pagar. E isso parece que nossa, como você é honesto. Como se isso fosse uma virtude, como o pastor aqui bem colocou. Isso não é virtude, isso é uma característica que precisava ser inerente a todos nós. Mas a gente precisa começar isso dentro das nossas casas, para que as nossas crianças possam replicar isso. Eu trabalho nessa área de desenvolvimento humano, mas eu tenho uma preocupação muito grande com o ser que eu estou desenvolvendo mais próximo de mim. E quando eu vejo a minha filha reproduzindo algo nesse sentido, nas amiguinhas mesmo que ela tem, hoje ela tem 10 anos, eu sinto uma alegria muito grande. Mas, ao mesmo tempo, é preocupante, porque a gente está se alegrando muito com algo que deveria ser normal. Então, a gente precisa ligar o alerta para isso. É importante criarmos jovens autônomos, como diz aqui, que saibam trocar um pneu, como fazer o imposto de renda. Mas é preciso criar jovens, acima de tudo, éticos e conscientes daquilo que nós somos. A questão do comportamento, né, o viver como exemplo, pertence aos pais, né? E os filhos precisam ver isso nos pais. A honestidade, a integridade, a forma de viver, a forma de falar, de reagir, relacionar-se, né? Mas também veja a grande importância aqui dentro do assunto, né? As tarefas, as habilidades cotidianas, né? Que às vezes a gente esquece de ensinar os nossos filhos. Eu fiquei até com o meu coração agora mais livre, né? Porque essa semana eu fiz o meu filho trocar as calotas do meu carro. Falei assim, olha, eu comprei calotas novas, agora você vai lá trocar, por favor. E aí ele foi lá trocar. Eu olhei ele todo suado, né? Todo sujo. Aí eu fiquei assim, depois com o coração pesaroso, né? Aí eu falei assim, será que eu fiz o certo? Ele está estudando nessa escola, não? Não, mas eu tô pensando em mandar para lá. Mas que coisa boa. Aí depois ele veio todo satisfeito. Aí, pai, ficou bom? Pô, cara, ficou fenomenal. Bacana. Fenomenal. Agora vai tomar um banho, vai, que depois eu vou te pagar um açaí. Né? Então, é
é legal você dar essas habilidades, essas tarefas. É autonomia, né? Poder experimentar essas coisas, criança, né? É importante. Tem a idade para tudo, né? Tudo tem a sua hora, tem lugar que é diferente. A cultura americana é uma cultura, a cultura brasileira é uma cultura, a cultura do interior é outra cultura. Cada bairro nosso aqui tem uma cultura e é sempre... Mas o ponto aqui é como é que a gente trabalha esses princípios elementares para uma vida feliz. A gente sabe que a corrupção, ela é resultado do pecado. Então nós já estamos criando as crianças no caminho do evangelho. E aí nós estamos voltando ao tema inicial, onde uma pessoa que está no caminho do evangelho está dizendo, olha, me ajuda aqui que eu vou tirar vantagem disso aqui e tal, quer dizer, que é a corrupção. Então, a corrupção, pecado, movimento ético, porque você tem a salvação num aspecto, aí você tem a santificação para ser ampliada, como é que a gente coloca isso em prática, como é que a gente trabalha com os nossos filhos, nossas crianças, para que elas desenvolvam esses valores. Eu acho que a questão da idade, de quando é que você tem que trabalhar isso na mente da criança, em relação a trabalho, às tarefas, né, como o JR falou, a gente vai se adaptando, né, à cultura, ao lugar onde a gente vive, até para você não transformar teu filho num escravozinho, né, porque é crime, né, o escravo, o trabalho infantil e tal, você tem que tomar cuidado. Mas em contrapartida, você inicializar teu filho para ele ser mais independente, para ele enfrentar o mundo, para mim, é sensacional. Agora, mais do que isso, é você trabalhar a mente do teu filho para aquilo que ele vai ver. Porque é impressionante, tem assuntos que às vezes eu com a Denise, minha esposa, a gente fica perguntando assim, não tá na hora da gente falar sobre isso? Aí a gente vai lá e senta e aquele drama todo, prepara um ambiente, que não sei o quê, papapá e tal. Aí a gente começa a falar na metade da frase e ele já sei. Eu falei, mas como você já sabe? Porque a internet, ela não bate a porta. Ela não pede licença. Os garotos, eles estão sendo bombardeados o tempo inteiro. Então, eu acho que a palavra bíblica ensina o menino no caminho que ele deve andar, e não fala só sobre evangelho, mas fala sobre caráter, vida, sobre, né, a vida e tal. Ele tem que ser cada vez mais precoce, né? Tipo, 3 anos, começou a falar, já ensina o menino no caminho que ele deve andar, porque realmente a gente vive num mundo hoje mais do que nunca, né? Onde existem grandes atrocidades. Tem um ouvinte aqui com uma dúvida, vou pedir o pastor Márcio para poder ajudar a gente. Porque o ouvinte aqui dizendo, pastor, o que é calota? Aquele revestimento que fica no pneu, né, dos carros, o acabamento da roda do carro. E aí, não, que o ouvinte é novo. Não precisa, não precisa nem tirar o pneu do lugar. Você é só tirar o encaixe. Já vendi calota, gente. Vendeu calota? Tinha loja de acessórios de carro, vendia calota, vendia pneu. Não tinha uma calota aqui acho que era de Fusca, que voava, saía, era um carro. E ela era perigosa. Você passava inclusive. Na rua, ela é perigosa. Pires, né? Tipo um pires assim. É igual um disco voador. Disco voador. Tá bom. A idade do pessoal, viu, ouvinte? Como é que as coisas são? Não entendi nada. É um bumerangue. A vida é um bumerangue. Mas olha, gente, essa questão de ensinar, né? Da instrução, da orientação, do posicionamento, valores. Valor é uma coisa assim, difícil até pra gente explicar, porque é muito abstrato, né? O valor, honestidade, integridade. Como é que era o teste? O que o Deltan disse pra gente aquele dia, Marcelo? Teste de integridade. Que era um teste de integridade. Ele queria que o teste de integridade, estava entre as 10 medidas lá, o teste de integridade para funcionários públicos, servidores públicos. E aí era uma forma de detectar se a pessoa é íntegra ou não. E esse teste de integridade, quando você é pai, quando você é esposo, quando você é esposa, quando você é filho, ele é o tempo todo, porque ele é muito fácil, né? Ele está dentro daquele momento em que você fura uma fila, daquele instante em que você cruza num lugar que não pode, enfim, as coisas são muitas aí, as possibilidades. Esse teste de integridade, por exemplo, tem um ouvinte aqui, tá dizendo aqui o seguinte, deixa eu achar esse ouvinte aqui, ele dizendo o seguinte, olha, e quando os líderes de uma determinada igreja, eles tiram vantagens, benefícios para sua família em nome da igreja? Ele cita alguns exemplos aqui. Por exemplo, abastecer o carro particular com cartão, como é que fala? Corporativo, o cartão da igreja, né? O cartão que não é do indivíduo, é da igreja.
enfim, viagem e tal. Eu não sei até que ponto, ouvinte, você tem essa informação tão clara assim de que a pessoa no posto de gasolina utiliza. Mas está dada aqui a sua fala em relação a esse assunto e eu queria identificar com os irmãos o quanto isso é complexo, mas se a igreja faz isso, se dá isso para a pessoa, enfim, eu não sei, eu não gostaria de ter. Porque isso é uma coisa assim, tudo que é da estrutura, né, que é da empresa, ele se torna, é muito complexo você administrar isso aqui. Uma coisa é abastecer, por exemplo, um carro da própria empresa. Que uma empresa pode ter carros, uma igreja pode ter os carros da própria empresa, da própria igreja, mas vai colocar à disposição do pastor e dos seus filhos, etc, etc. Já no começo cria uma dúvida. No começo já cria uma dúvida, né? É uma questão assim que tem dois lados, né? O pastor, que é o gestor da igreja, né? Enfim, ele está ali, né? Servindo a comunidade, servindo ao povo de Deus ali como líder daquela igreja, tem as suas necessidades de locomoção, enfim. Então tem que se entender a lógica disso aí, entendeu? Se for uma coisa a serviço da igreja, em prol da comunidade, nada mais do que justo, né? Ele usar desse expediente, desse direito que ele tem para cumprir. Agora, se é uma coisa pessoal, para um lazer, por exemplo, a questão de pós-culto, né? Vamos jantar. Aí vai o pastor, vai o pregador, vai a esposa de um, de outro. Aí vai lá, gasta uma quantidade de dinheiro, né? Aí chega com a nota, né? Pum, caixa da igreja. Calma aí, quem está comendo, a igreja ou eu? Então, é questão da ética ainda aqui, entendeu? As pessoas não podem se beneficiar de uma estrutura, de um sistema que, de certa forma, ele gere, né? Enfim, acho que tem que ter essa conduta que nós estamos falando aqui, entendeu? Acho que essa questão assim, de ética é uma questão fundamental, né? Então, é errado, né? Não deveria ser assim, tem dois lados. Se for serviço da igreja, da comunidade que está servindo ali, é lógico, é lícito ele usar desse expediente. Todavia, se não for uma coisa pessoal, quer ver um exemplo? Jesus. Jesus foi cobrado o imposto de Jesus. Jesus chama Pedro e fala assim, Jesus tinha bolsa, Jesus tinha um ministério que lhe rendia, que tinha receita, Jesus tinha uma bolsa. Mas quando Jesus é cobrado o imposto dele, o que ele manda Pedro fazer? Pega um anzol, vai no mar, pesca. Jesus tinha dinheiro, Jesus tinha recursos à sua mão, que poderia, de repente, usar daquele, né, recurso ali. Mas não, ele manda Pedro no mar, pegar um peixe, paga um imposto para ele e para Pedro. Mas Jesus tinha coisa que poderia ser resolvida na hora, mas ele prefere o quê? Se manter o quê? Ético. Ainda que eu tenha a bolsa, tenha o dinheiro, tenha um valor, tenha importância, que me serve ao meu ministério, o imposto foi cobrado a mim, não ao meu ministério, não ao meu colégio apostólico, mas foi a mim. Então Jesus deixa pra gente um exemplo muito grande de ética, de padrão de vida, até porque as pessoas querem um mínimo para falar da gente. Então, quanto mais a gente fechar essas portas, menos vão falar da gente. Eu acho que é algo importantíssimo que contribui com a ética é a clareza. Transparência. A transparência. Talvez, existe um colégio pastoral e aí o pastor da igreja decidiu colocar na mão desses pastores um cartão, seja o que for, para que haja o abastecimento dos carros. Porque os pastores se dedicam, vão, voltam, que não sei o quê, sem problema. Então que o pastor suba ao púlpito, que o pastor fale para a igreja, para a congregação, de maneira clara. Irmãos, os pastores estão vindo, os diáconos, seja quem for, e a igreja achou por bem investir na vida desses pastores, e eles estão com um cartão para abastecer o carro, que não sei o quê. O grande problema é quando faz tudo de maneira muito obscura, e aí parece que não é o certo, né? Parece que tem algo a esconder, né? E aí realmente, diante dessa situação, fica muito difícil, né? O diabo acha uma brecha para acusar e para falar. Por isso que as coisas têm que ser muito bem definidas, para que não abra nenhuma oportunidade para a corrupção, se corromper. Porque todos nós somos pecadores, irmãos. Em uma hora ou outra nós seremos tentados. Seremos tentados. Então é a melhor coisa deixar a coisa muito bem definida, bem clara, bem transparente. Isso aí. E vamos cumprir o que tem que ser feito, e vamos seguir em frente. E é aquilo ali, né? Muito ponto bem. Final, né? Muito bem. Queridos debatedores, muito obrigado pela transparência, pela franqueza, pela sinceridade. Que Deus continue abençoando cada um dos meus queridos e amados irmãos ligados aqui no Debate 93 de hoje. Estamos juntos no Debate 93. Vou dar os parabéns aqui, minha gente, para os queridos aniversariantes de ontem. O pastor Sandro Almeida,
do Ministério Vida Real em Nova Aurora, a pastora Irene Rodrigues da França, da Catedral Presbiteriana Pentecostal em Paciência. Hoje é aniversário da pastora Aline Luz, da Igreja Apostólica Unidade em Cristo na Ilha, o pastor Teodomiro José de Freitas, da Primeira Igreja Batista da Pavuna, pastor Paulo Sérgio Bezerra Garcia, da Segunda Igreja Batista em Fragoso, pastor Celso Luiz Santos, da Igreja Missionária do Brasil em Belfor Roxo, pastor Carlos Magno Albino Pereira, da Assembleia de Deus Verde Vale em Rio Bonito. Aos queridos aniversariantes, o nosso carinho, a nossa gratidão a Deus por essas vidas preciosas e abençoadas, que o nosso Deus continue a sustentá-los em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Muito obrigado aqui aos nossos debatedores, pastor Samuel Silva, obrigado, um abraço, meu irmão. Abraço, JR, abraços a todos. Eu quero antecipar já o final de semana e desejar uma feliz Páscoa para todo mundo. Eu sei que em todas as igrejas, ou na maioria delas, vão ter comemorações e tal, acerca da morte e ressurreição de Cristo Jesus. Na Igreja Nova Jerusalém não vai ser diferente. Estaremos lá com um grande musical de Páscoa e eu quero aproveitar e convidar todos. Não é só uma propaganda, mas é um incentivo, sobretudo, para que você aproveite esse tempo em família e que você ganhe almas para Jesus. Jesus está voltando e a gente precisa pregar o Evangelho. Pastor Manassés Loyola, obrigado, um abraço, meu irmão. Muito obrigado, JR, meus amigos debatedores, todos os ouvintes dessa maravilhosa rádio. Eu quero deixar um abraço aqui para nossa igreja em Nova Iguaçu, Assembleia de Deus do Bairro Brasil. Eu falei com eles para mandar esse abraço hoje, então fica aqui meu abraço a toda a igreja Assembleia de Deus do Bairro Brasil, na pessoa do meu pastor presidente, Alessandro, e também um beijinho no coração da Grace. A Exane Alves, obrigado, um abraço. Obrigada, JR, muito bom estar aqui sempre com vocês. E quero deixar um beijo para as pessoas que mandaram mensagem aqui falando que estavam ouvindo o debate caloroso aqui sobre ética, sobre os nossos valores, né? E que a gente possa realmente se lembrar sempre daquilo que nós acreditamos, né? Para que os nossos princípios não sejam modificados. Mas um beijo grande, é ótimo estar aqui. Muito obrigado, querido pastor Márcio Siriaco. Agradeço, JR, e também o meu agradecimento ao Conselho da Igreja Presbiteriana Monte Oreb da Figueira, tem sido cooperadores lá no meu ministério pastoral. E no domingo, 6 horas da manhã, nós também teremos lá o culto da alvorada, anunciação da ressurreição do nosso Senhor, lá em Monte Oreb da Figueira. Maravilha, muito obrigado a você que está nos acompanhando, você que está aqui conosco no nosso debate 93 de hoje. Nós vamos orar, o pastor Manassés vai orar conosco. Nós vamos apresentar, pastor, os nossos temas diante de Deus em oração. Vamos orar pelos nossos ouvintes, por esse povo querido que nos acompanha. Temos orado aqui pelo nosso querido Cícero, que é companheiro nosso aqui do Grupo MK, passando por muitas dificuldades de saúde. A Deus tem dado restabelecimento dele, mas ainda internado e precisando das nossas orações. Estivemos juntos e realmente foi muito bom reencontrá-lo. Vamos orar, minha gente, pela sua recuperação, nosso querido Cícero. Nós vamos orar também, agora há pouco, um dos nossos ouvintes aqui, o Jefferson, mandou pra gente aqui um WhatsApp falando que a esposa dele, a Luana, ela foi atingida por uma bala e uma coisa pesada e difícil. Ela foi baleada na cabeça, se encontra no hospital em estado grave, conta aqui o nosso ouvinte Jefferson. Eles estão frequentando o Ministério Redil no Jardim Catarina, em São Gonçalo. E este episódio triste aconteceu na Alameda São Boaventura, em Niterói, no Fonseca. Nós vamos orar pela Luana. A Luana precisa das nossas orações. Vamos orar também, minha gente, pelo Jefferson, pedindo que Deus o abençoe, que a graça do Senhor seja derramada sobre a vida deles. Nós vamos orar com carinho pelo povo querido da Muzema. Já mencionamos na abertura aqui a Clarinha, a Dilma, ela esposa, e a Clarinha filha do pastor Cláudio, que foi chamada à presença de Deus depois desse episódio, e ontem foi o seu sepultamento. Vamos orar por essas famílias também, as demais que estão envolvidas, chorosas num momento como esse. Como povo de Deus, minha gente, nós nos reunimos para orar e oramos em nome de Jesus. Nosso Deus e nosso eterno Pai, tantos são os nossos pedidos a Deus nessa tarde. A começar, ó Pai querido, os nossos ouvintes, esse povo tão abençoado que tem acompanhado diariamente a programação dessa rádio. Abençoa, Senhor, de forma especial cada um. Ó Pai, clamamos pela vida do Cícero, ó Pai amado, nosso companheiro dessa rádio. Está com problema de saúde, ó Pai querido, que a tua graça, que a tua bondosa mão lhe alcance nessa hora.
dando a ele o pleno e total restabelecimento da sua saúde, Jesus. Abençoa o Cícero. Ó Pai, eu quero te entregar a vida da Luana em tuas mãos. Essa moça, Pai amado, que foi acometida de uma bala perdida, Senhor. O Rio de Janeiro anda, Pai amado, de estado lastimável, Senhor, mas tu tem poder, Pai amado, para anular toda seta maligna, ó Pai querido, e dá a ela também saúde e livramento, ó Pai amado, desse momento tão complicado, Senhor. Toma conta do Jefferson, seu esposo, que está aflito e preocupado, Senhor. Acalma o coração, dá a ele, Senhor, graça e direção naquilo que ele precisa fazer, Senhor da glória. Abençoa a Clarinha, essa criança, ó Pai amado, que foi acometida, ó Pai amado, do infortúnio de perder os seus pais. Dá essa criança força, graça, que a sua presença marque toda a trajetória da sua vida, Senhor da glória, e bem como também todos os moradores desse bairro chamado Musema, ó Pai amado, que na sexta-feira passada próxima sofreu um grande baque, um grande abalo estrutural, Pai querido, naquele lugar, Senhor. Dá força para que eles possam reconstruir as suas vidas no nome de Jesus. Ó Pai, queremos orar pela vida de cada aniversariante, Senhor, de cada pastor, de cada líder dessa nação. Pastor Sandro Almeida, Pai amado, pastor Irene Rodrigues, pastor Aline Luiz, pastor Teodomiro José de Freitas, pastor Paulo Sérgio Bezerra, bem como o pastor Celso Luiz dos Santos, Senhor. Pastor Carlos Magno Mino, abençoa os seus filhos, ó Pai, e faça-os prosperar, avançar em graça, em poder, em conhecimento, e que o teu evangelho por meio deles seja pregado com ousadia nessa nação. Eu oro e abençoo cada um no nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe. Você acabou de ouvir Debate 93.